Influencer contra direitos trabalhistas teve que se retratar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Zar, escrito por Rorschach, revisado por JJ Liber e narrado por Peter Turgoniev. As constantes interferências estatais na liberdade de expressão assumiram um caráter explícito e descarado nos últimos tempos, o que evidencia o perigo de aceitar a censura velada. Dessa vez, a vítima foi Lara Nesteruk, uma nutricionista e influencer que em março publicou um vídeo em seu Instagram posicionando-se contra os direitos trabalhistas. Em seu posicionamento, Lara deixou claro que há um excesso de direitos voltados para a regulamentação do trabalho, manifestando que desconhecia qualquer lugar do mundo que houvesse prosperado graças a esse exorbitante número de leis estatais. Nós, libertários, não poderíamos discordar de seu pensamento. Sabemos que o Estado por si só é ilegítimo e nem sequer deveria existir, quanto mais leis trabalhistas. No entanto, ele existe. Para sua existência, precisa se valer de métodos de controle unidos a muitas supostas benfeitorias e até altruísmos. Ele tem que justificar a sua própria existência para o público. As leis, camufladas com uma infinidade de direitos, prevêem arbitrariamente certas disposições que, a princípio, visam assegurar garantias imprescindíveis à população, aos trabalhadores. Em um primeiro momento, tendo em vista todos os seus direitos, não parece estranho que grande parte dos cidadãos achem que seus interesses são representados pelo Estado. Contudo, há aí uma falta de compreensão do panorama geral que tem como consequência resultados, no mínimo, desastrosos. Cada pequeno direito positivado constitui um tentáculo estatal que invade determinada área da vida privada e cotidiana. Toda lei estatal diminui a liberdade da população, limitando a soberania que cada um tem sobre a sua individualidade, enquanto impõe deveres implícitos que surgem nessas entrelinhas de uma gama de direitos atribuídos. E Lara tratou isso de maneira explícita em seus stories do Instagram, quando ela afirmou: existe no nosso meio um conceito errado sobre direitos, sobre o que é um direito. Então a gente chama de direitos coisas que não são direitos, porque na verdade os únicos direitos que existem de fato são direitos naturais. E nesse ponto ela está absolutamente certa. Essa visão torta prejudica não apenas os empresários, mas prejudica também os clientes da empresa e principalmente prejudica muito mais aos próprios trabalhadores. Porque mesmo que pareçam coisas boas para os empregados num primeiro momento, receber 13º, receber FGTS, tudo é bom, certo? Ter licença maternidade também é algo que parece justo, não é? Mas é inegável que tais leis embutem um custo. No caso da licença maternidade, o custo de contratação de outra pessoa para cumprir o papel de quem está de licença. Mas, mais do que isso, a mera existência de tantas regras gera o chamado custo da incerteza jurídica. Por mais que o empregador busque seguir todas as regras fielmente, cresce muito o risco dele ser contestado na justiça, visto que muitas dessas regras têm zonas cinzentas cuja interpretação não é simples e direta. Além, lógico, de poder descumprir uma regra desse por erro, ou ser falsamente acusado de descumprir uma regra por um empregado demitido descontente. Tudo isso implica em custo. Agora, quem paga esse custo dessa lei? O empresário, certo? Afinal, ele é rico, tem muito dinheiro, é apenas justo que ele pague esse custo dessa lei. Pois é, só que isso não é a realidade da maior parte dos empresários. A imensa maioria são pessoas que trabalham um bocado e nem ganham tanta grana assim. Muitas vezes fecham um mês recebendo menos dinheiro que os seus empregados. Mas, mesmo no caso de empresários bem-sucedidos, é importante levar em conta que o ato de empreender, de criar uma empresa, é algo voluntário. Ninguém é obrigado a fazer isso. Se o cara começa a trabalhar e não recebe lucro justo por seu trabalho, melhor ele ficar em casa vendo Netflix o dia inteiro, certo? Então, inevitavelmente, esse empresário vai repassar pelo menos a maior parte desse custo para outra pessoa. E ele pode facilmente repassar esse custo em duas pontas. Primeiro, para o produto final, que pode ficar mais caro em virtude da legislação trabalhista, mas também no próprio salário dos trabalhadores. Quando contratar novos trabalhadores, ele vai diminuir o salário oferecido para compensar o custo gerado por todas essas leis. O resultado é que, cada vez que uma nova lei trabalhista é criada, todos os produtos ficam um pouco mais caros e todos os salários são reduzidos um pouco. Com o tempo, o resultado dessa montanha de leis trabalhistas é o que temos hoje aqui em Banânia.
Tudo aqui em Banânia é caro pra caramba comparado com o resto do mundo e todo mundo ao mesmo tempo recebe mal. E além disso, há uma falta de empregos, porque lembra, no momento que a coisa toda fica muito complicada para empreender, o empresário simplesmente fica em casa vendo Netflix o dia todo. Para que ele vai empreender? Com isso, temos menos empregos para todos. Não é à toa que pessoas tipicamente querem imigrar para países com menos legislação trabalhista e não para países com mais legislação trabalhista. Tem muito bananense que sonha em se mudar para Trampilândia. Por quê? Porque os salários são melhores e as coisas são mais baratas. Bem poucos trampaneses querem se mudar para Banânia. Por quê? Porque as leis trabalhistas aqui deixam tudo muito caro e os salários muito baixos e pouco emprego. E isso é padrão em todo o mundo. Sempre a imigração é de países com grande legislação para países com menos legislação. Mas independente de você concordar com as leis trabalhistas ou não, o impressionante nesse caso é a censura estatal. Você acha que ninguém deveria ter o direito de contestar uma lei, de dizer a sua opinião sobre uma lei? Veja, ela não descumpriu lei alguma, apenas manifestou sua visão sobre a lei, que, diga-se de passagem, é a minha visão também e a visão de um monte de gente, e foi punida por isso. Isso é o pior tipo de ditadura possível. Não é à toa que o trabalhismo surgiu e sempre foi ligado, ainda hoje é ligado, ao fascismo. Observando esse cenário, não há como concluir nada que se oponha ao intento estatal de manutenção do próprio poder. O número absurdo de leis gera conflitos sociais que tentam ser sanados pela própria atuação do Estado, criando mais problemas. É a máquina burocrática estatal a maior responsável pelos litígios que acontecem diariamente, levando a desordem e demora na solução dos problemas que seriam facilmente resolvidos em uma sociedade livre por meio de trocas voluntárias. O caso da Lara Nesteruk serve como perfeito exemplo do que viso expressar. A influência foi questionada especificamente quanto a seu posicionamento sobre a licença maternidade. Para ela, os custos de uma gravidez não deveriam padecer sob a administração de uma empresa contrastante, mas sim sob a responsabilidade do próprio indivíduo. Ela afirmou que evita contratar mulheres para fugir dos encargos pesados. Afinal, se a funcionária engravida, o empregador é obrigado a dar a licença remunerada e, consequentemente, contratar outro funcionário durante esse tempo. Na verdade, a maior parte das empresas faz isso. E o fato é que, no final das contas, isso prejudica muito mais as empregadas mulheres do que a ausência da lei. Repare, se não houvesse a lei, empresas podem ainda oferecer essa licença para as funcionárias. E funcionárias que desejam esse tipo de emprego com licença maternidade podem buscar empregos desse tipo. Não é um impedimento de lado algum, é apenas mais liberdade para contratos livres. O Estado, com suas primorosas leis, limita o livre agir dos indivíduos, de seus negócios, gerando uma obrigação coercitiva que ostenta a bandeira do direito, mas que na realidade não passa de mera arbitrariedade sem qualquer valor objetivo. Só gera mais custo para a sociedade e não traz benefício efetivo para ninguém. O indivíduo é considerado um completo imbecil, incapaz de responsabilizar-se pela consequência de seus próprios atos, e assim deve ser sustentado por todo um aparato governamental que prega a justiça, seguindo na direção completamente oposta a ela. Após a repercussão dessa publicação, o Ministério Público do Trabalho recebeu diversas denúncias sobre o vídeo. Lara acabou firmando um termo de ajustamento de conduta com o órgão em que se comprometeu a fazer outro vídeo com uma retratação. Caso não cumprisse a arbitrariedade estatal, ela teria que pagar 50 mil por cada cláusula não cumprida. O caso é não apenas caótico pela imposição estatal sobre uma opinião dela, mas também por sua repercussão ter se dado devido a bovinos gadosos que se sentiram incomodados com as ideias da moça. Ora, quem não concorda com as ideias dela, basta não seguir na rede social, não assistir seus vídeos, etc. Mas não se pode admitir um indivíduo que se manifeste contra os maravilhosos direitos trabalhistas criados pelo fascista do gordinho suicida, o Getúlio Vargas. E até nessa censura embute-se algo que é prejudicial ao trabalhador. É fato que muitos empresários evitam contratar mulheres em idade fértil em virtude desse tipo de lei. Mas lógico, são proibidos pela censura da justiça trabalhista de dizer isso. Um empresário não pode colocar um anúncio do tipo contrata-se apenas homens, mulheres acima de 40 anos ou esterilizadas. Mas veja, o fato dele ser proibido de anunciar dessa forma não significa que ele não possa contratar apenas pessoas nesse perfil.
Se ele pudesse colocar o anúncio dessa forma, uma mulher jovem não se candidataria à vaga, porque ela não tem chance, ela sabe que não tem chance. Mas agora, como o empresário não pode explicitar exatamente o que ele quer contratar, ele vai colocar um anúncio genérico. Resultado, muitas mulheres jovens vão se dar ao trabalho de fazer o currículo, ir na entrevista, participar do processo, sem chance alguma de serem contratadas de fato. A falta de informação prejudicou o trabalhador. Seria fantasioso, nesses termos, pensar numa sociedade orwelliana na qual o grande irmão mantinha-se sempre presente em cada âmbito social, tendo cada indivíduo como uma engrenagem vital, funcionando como seus olhos e ouvidos. Não me parece nada fora da realidade. As pessoas estão entregando umas às outras ao Estado, taxando-as como criminosas, mesmo que não haja qualquer vítima envolvida, submetendo-as à aprovação de um esquema de censura generalizada. E isso não está só relacionado à liberdade de expressão. Desde que começaram as atitudes autoritárias de prefeitos e governadores nessa pandemia, muitas pessoas têm denunciado seus vizinhos por fazerem festas com aglomerações e denunciado comerciantes por abrirem seus estabelecimentos, ou até mesmo quem ouse sair na rua sem focinheira de pano. Tudo isso a denúncia pelo único prazer de denunciar, porque em nenhuma dessas situações a pessoa está exposta a risco. Ela não precisa ir na festa do vizinho, ela não precisa ir no comerciante que está abrindo e muito menos precisa chegar perto de alguém que não esteja usando focinheira de pano, se ela acha que isso é importante. Até que ponto, eu me pergunto, todos continuarão cúmplices de tamanha barbaridade? Será curioso observar a reação desses juízes da sociedade quando perceberem-se meros reféns de ditadores e sem direitos à liberdade alguma. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!